Então, vamos ver como que cria um bom algoritmo. Por muito tempo eu fiquei mostrando isso daqui para meus alunos. E aí eu descobri que essa tela assustava um pouco, porque é muito texto. Então eu decidi que para ensinar a criar um bom algoritmo, é melhor ajudar em doses de 4. Antes de começar. Então isso daqui você tem que fazer antes de começar a programar. Escreva ou leia o problema por completo. Muitas das vezes que você quer começar a programar logo, a pessoa, vamos chamar de cliente, que está contratando você para escrever algum código, começa a falar assim: eu quero um sistema para administrar minha empresa. Ali, o programador, opa, pode deixar? Já sei. E aí senta para escrever. O que seria um sistema para administrar a empresa da pessoa? Que empresa que é? O que ele quer? Você tem que saber o que você tem que fazer. E argumentar e perguntar ao autor do problema qualquer detalhe pendente. Muitas vezes você vai chegar a uma situação em que a pessoa fica até irritada. Fala: mas você não sabe fazer um sistema para administrar a minha empresa? Aí você tem que responder: sim, eu sei fazer. Mas você quer um sistema para administrar qualquer tipo de empresa ou um sistema para administrar a sua empresa? Porque se você quer um sistema qualquer, eu faço um sistema qualquer e te entrego. Ou você sabe o que quer. Se você sabe o que quer, então você tem que me falar o que você quer. Porque se você deixar eu chutar, eu vou chutar e vai ser aquilo. Ou você vai me pagar um extra para eu refazer aquele trabalho e fazer o que você quer. Acho melhor a gente sentar logo e decidir o que você quer. Terceiro ponto, anote todas as saídas necessárias ao algoritmo, ou seja, o que ele precisa mostrar ao usuário. E o quarto ponto, anote todas as entradas necessárias ao algoritmo, ou seja, o que o usuário ou os algoritmos vão fornecer de dados. Mesmo com o cuidado de você ver o problema direitinho, tudo certo, vai ter problema de comunicação entre você e seu cliente. Pode dar um pouco mais de trabalho, mas uma maneira simples de anular qualquer ruído é você mostrar todas as telas do sistema antes de começar a programar. Como a gente está falando de um sistema web, todas as telas do sistema é você fazer os HTMLs. Os HTMLs dos formulários, os HTMLs das saídas, como que vai aparecer as coisas. Que aí ele vai falar assim: não, mas no login tem que ser o cadastro do cliente, do cadastro do meu cliente, o número de identificação do meu cliente e a senha. Que tem uma lógica. Assim, puxa. Não pode ter confirmação de e-mail porque não tem nem e-mail. Puxa. Se você sentar e começar a fazer o programa e chutar essas coisas, vai ter que arrumar depois. E o HTML você vai ter que fazer de qualquer jeito. Você vai ter que fazer o formulário de qualquer jeito, você vai ter que fazer a saída de qualquer jeito, você vai ter que fazer esse HTML de qualquer jeito. Então é melhor você começar com as telas para depois fazer o sistema. Pelo momento que você tem as telas do formulário, as saídas, tudo mais aprovado pelo cliente, as chances de você ter que mudar alguma coisa depois é zero. Ele já aprovou. Você tem que só fazer aquilo funcionar. E se depois ele mudar de ideia, ele que pague pelo ter mudado de ideia. Faz as telas, imprime ou manda por um e-mail e exija do seu cliente uma resposta. Fala assim: é isso que eu quero. Que aí depois, quando ele mudar de ideia, você fala assim: não, tá aqui, ó, você falou que era isso que você queria. Se você quer mudar de ideia, então vamos lá. Me pague para você mudar de ideia. Meu preço é tanto. Eu vou ter trabalho extra, então você tem que me pagar extra. Depois de você ter todas as telas, tudo direitinho, você sabe o que você tem que fazer. E aí, vamos começar a fazer. Escreva todas as ações que precisam ser implementadas. Lembra lá da brincadeira do telefone. O que eu preciso para falar no telefone? O que eu preciso para fazer esse formulário funcionar? Eu tenho que receber os dados, eu tenho que testar se estou recebendo esses dados, eu tenho que
sanitizar os dados, ou seja, tem que ver se os dados estão vindo de forma correta, se não teve nenhum tipo de tentativa de invasão. Eu tenho que validar os dados, eu tenho que fazer as tarefas, eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que gravar no banco de dados. Para gravar no banco de dados, eu tenho que me conectar com o banco de dados. O que tem que fazer para isso funcionar? Passo por passo. E depois você tem os passos que eu tenho que fazer, desenvolva passo por passo. Não faz tudo. Porque se você fizer tudo e uma coisa der errada, você não sabe o que deu de errado. Então faz o primeiro passo e testa. Segundo passo e testa. E aí quando você está no segundo passo e testa, você tem que testar o passo anterior e o segundo passo. Porque o segundo passo pode ter quebrado o anterior. Aí faz o terceiro passo, aí testa 1, 2, 3. Aí faz o quarto passo, 1, 2, 3 e 4. Aí faz o quinto, 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai testando tudo. Pô, vou chamar, dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho. Mas se você fizer o 23º teste, eu passo, e não for testando um por um, e o 23º passo quebra o quarto, e você não testou, aí quando você estiver no 50º passo, e aí for entregar para o cliente, vai dar um erro no 4. E aí você vai ter que olhar passo por passo todos os seus códigos para saber onde está o erro. O tempo que você vai gastar fazendo isso é muito superior ao tempo de você testar. Não tem comparação. Porque você já vai estar em outro sistema, fazendo outra coisa, vai ter que parar, lembrar aquele sistema de novo, abrir tudo de novo, ver, lembrar os 50 passos, testar um por um, e aí vai, esse aqui está passando, esse aqui não está passando. Aí se você tem o versionamento, você pode até tentar voltar e aí testar passo por passo. Vai dar muito mais trabalho do que ir testando direitinho. E vai dar erro. Não tem essa de você escrever código e não dar erro. Esquece. E outro ponto também muito importante é que você tem que testar com os valores reais e diferentes. Se você ficar testando o nome do usuário, e na vida real o cara não vai digitar for digitar outra coisa, e aquele outra coisa pode dar erro. Porque o passa, mas o André não passa. Porque tem acento. E aí por isso que é importante você testar com valores reais e diferentes. Porque você pode testar com o Roberto, e o Roberto não tem acento. Aí depois você testa o André, o acento deu erro. E aí você vai mandar isso pro cliente, aí ele já vai liberar o acesso daquele site, porque está funcionando, porque você falou que está funcionando. E aí vai dar erro com todo mundo que tem acento. Então é importante testar passo por passo e com valores reais. É chato, trabalhoso, mas é assim que tem que ser feito. Depois de você implementar todos os passos, você tem o script pronto. Mas se você quer aprender a criar algoritmos bons, você tem que ter um tempo extra para você melhorar aquele teu algoritmo. Primeiro ponto é, reveja todo o seu algoritmo, todo o seu código, e elimine passos desnecessários. Muitas vezes você fez uma coisa e depois outros elementos fizeram aquilo não ser mais válido. Ou você está repetindo o código. Você pode criar uma função. Então, delete tudo que você não precisa. O segundo ponto é reveja todo o seu algoritmo, checando por boas normas de criação. Código repetido, mesma função. Indentação. Eu vou, durante o curso todo, falar das boas normas de criação. Eu vou falar, vou ter tópicos próprios de como eu faço um código limpo. Só que vai ser um pouquinho mais para frente, tá? Tem que rever tudo e ver se está tudo certinho, está tudo o melhor possível. Reveja todos os algoritmos, visando a facilitar sua adaptação a futuras situações. Então você já imagina que aquele usuário pode ser que tenha que ter níveis diferentes, ou pode ser que ele tenha que ter que confirmar o e-mail, ou pode ser que tenha que... Pensa na possibilidade de que pode ser que... E tenta deixar teu código melhor para adaptar para futuras situações. Porque se você fizer um bom serviço, o seu cliente vai querer continuar trabalhando com você
e você vai continuar trabalhando com aquele teu código. Então, se você já deixar preparado para frente, melhor. E o quarto passo, insira comentários em locais onde será necessário adaptar para futuras situações. Que é basicamente você está se lembrando de aqui eu faço isso, aqui eu faço isso, tal coisa, aqui tal coisa. Mais para frente eu vou mostrar como que eu posso até diminuir essa necessidade de comentários, que o código vai se explicar. Mas os comentários sempre vão ajudar. São sempre aqueles pontos, tipo assim, eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui está dando problema. Isso aqui pode ser melhorado. Isso aqui faz tal coisa. Isso daqui pode ser... Você pode colocar o código para fazer tal coisa aqui. Guias. Tá? E perceba que o melhorar o código é tudo reveja. É você escrever um texto. Se você quer que aquele teu texto seja bom, você tem que ler esse teu texto. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quanto mais se lê esse teu texto e melhorando ele, melhor ele vai ficando. É a mesma lógica com o código. E isso daqui, do melhorando, do fazendo, do antes de começar, são esses 12 pontos daqui. Então, pode assustar um pouco eu falar assim, tudo isso você precisa para fazer um bom algoritmo, mas aí eu botando aqui, o que você tem que fazer antes de começar? O que você tem que fazer para fazer o código de fato? E o que você tem que fazer para melhorar? São 3 pontinhos, 4 itens cada um, e se você seguir isso, você vai conseguir ir cada vez mais melhorando os seus códigos.